Retornamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa de hoje sobre os rumos do direito do trabalho com o Dr. Oscar Hermida Uriarte. Dr. Uriarte, nós falamos muito sobre a América Latina, sobre o Brasil, Argentina, Uruguai. Eu gostaria de saber um pouco sobre a questão europeia. Qual o grau de flexibilização da legislação trabalhista na Europa e também quais as motivações dessa flexibilização? Olha, a flexibilização ou a desregulação da legislação trabalhista tem sido, nos anos 70, 80, 90, uma tendência, eu diria, quase universal. A Europa não escapou. Mas o tipo e a intensidade da flexibilização ou desregulação da legislação trabalhista europeia foi bem diferente àquela que se deu na América Latina. Em geral, na América Latina, estou falando em geral, com muitas exceções, na América Latina, você sabe, tem países muito diferentes, mas em geral, fazendo um promédio, a flexibilização da legislação trabalhista na América Latina foi uma flexibilização, eu digo, de graça, de presente, sem preço, sem contraprestação, não condicionada. Rebaixaram-se os direitos, derogaram-se legislações protetoras a cambio de nenhuma coisa. Ao mais, a troca da expectativa de que não houvesse despidos, a expectativa de melhorar o nível de emprego, se Deus quiser. Na Europa foi diferente, porque houve uma flexibilização ou desregulação, mas ela não teve a intensidade derogatória que teve em alguns países da América Latina. E não foi de graça? E não foi de graça, foi condicionada. Por exemplo, redução de salários com aumento das férias, redução de salários com diminuição da jornada, diminuição de salários para aumentar o emprego, mas não a troca da expectativa de aumento do emprego, não. Diminuição de salários como compromisso formal de contratar um número determinado de novos trabalhadores. E se não eram contratados, você recuperava o salário perdido, porque havia um inadempimento da outra parte. Certo. Viu? Isso não foi assim na América Latina. A situação europeia é diferente. Teve flexibilidade, mas não foi a mesma coisa. E o exemplo maior é no campo da previdência. 12 países da América Latina privatizaram, total ou parcialmente, a previdência social. Não o Brasil, mas 12 outros países da América Latina privatizaram ela. Você sabe quantos países da Europa privatizaram a previdência social? Nenhum. E mais, não só não privatizaram, não diminuíram a previdência social, sino que aumentaram ela. Por exemplo, criando o ingresso mínimo garantizado, o salário mínimo garantizado. Não só para o trabalhador, também para aquele que não tem trabalho. Não? Então, é uma situação diferente, realmente diferente. Bem, o senhor poderia falar também um pouco sobre a distância que, no seu entendimento, separa o direito do trabalho das nossas realidades? Bom, na América Latina essa é uma grande dificuldade e é uma constante, é uma característica da legislação do trabalho latino-americana. Sempre entre a lei e a realidade que ela pretende regular há uma distância. A lei é como um motor que gera energia, mas que tem perdas. Claro, quando as perdas são pequenas, tudo bem. Mas quando são muito grandes, a questão é muito ruim, não? O Kelsen, o Hans Kelsen, dizia, ele mesmo, na teoria pura do direito, reconhecia que sempre há uma tensão entre o direito e a realidade. Mas acontece que no direito do trabalho latino-americano, a tensão, o buraco, a brecha, a distância entre lei e realidade é muito grande. Tanto que um mestre uruguaio, o Américo Plá Rodrigues, que tem obra publicada aqui no Brasil, fala da crise da autenticidade do
da legislação do trabalho na América Latina. Temos um alto grado de inadimplemento da legislação trabalhista. E eu acredito que aí tem muitas razões. Eu acredito que a principal é a falta de vontade política. Principalmente. Mas outras que derivam delas. Muitas vezes, talvez não seja o caso do Brasil, uma justiça do trabalho pequena, fraca, ineficiente. Em outros países, talvez tampouco seja o caso do Brasil, uma inspeção do trabalho, os fiscais do trabalho, que são poucos, mal remunerados, etc. Não há um controle, porque no fundo não há uma grande vontade de exigir o cumprimento. Certo. Professor Uriarte, para arrematar a nossa entrevista, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre a questão da emenda constitucional número 45, que elasteceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar todas as ações decorrentes de relação de trabalho. O que o senhor acha a respeito dessa emenda, como ela repercutiu, a sua avaliação sobre o universo dos trabalhadores brasileiros? Olha, é também um tema muito brasileiro e eu fico meio constrangido de opinar nisso. A ideia de... Não obstante, a ideia de estender a competência da Justiça do Trabalho, incluindo as reclamações de trabalhadores independentes, profissionais, etc., está na linha das doutrinas mais evoluídas no mundo atualmente. O informe Supió da União Europeia, por exemplo, e muitas outras opiniões tendem a dizer que o direito do trabalho já não deve ser o direito do trabalhador dependente, não deve ser somente o direito do trabalhador subordinado. Tem que ser o direito do trabalho sem adjetivos. O direito do trabalho é ponto, não? Estendendo, sob a proposta de estender o direito do trabalho a tudo aquele que realiza uma atividade profissional, seja no regime do assalariado, subordinado, dependente, ou seja, no trabalho autônomo, independente, etc. Olhada deste jeito, a emenda 45 é precursora. É uma das primeiras legislações no mundo de caminhar nesse sentido, nessa direção. Certo. Muito bem, professor Uriarte. Nós gostaríamos de continuar essa nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Nós estamos muito gratos pela sua participação. Não, eu agradeço o seu convite. É uma grande honra estar com vocês. Ok, muito obrigado. Encerramos aqui mais um programa Justiça do Trabalho na TV. Obrigado por ter acompanhado conosco a entrevista de hoje. Agradecemos a audiência e voltamos a nos encontrar na próxima semana. Até lá!